um culto especial das quartas-feiras, porque é a quarta team. Uma vez por mês, um adolescente ele vem aqui para pregar nos cultos de quarta-feira. E as nossas quartas de poder estão realmente poderosas, não é mesmo? A gente já viu o assunto do caminho estreito com o Rodrigo, o assunto do caminho até o perdão com a Manuele, e hoje eu vou estar falando sobre um assunto que é bem importante. Ele é um sentimento, mas não é só um sentimento. É algo que, se eu decido ir ajudar o próximo, é esse pensamento, é esse sentimento que está me tomando. Alguém chuta o que é? Amor, acertou. O amor é muito importante. Mas como escolhermos o caminho do amor? Hoje a gente vai estar vendo tudo sobre isso no capítulo de 1 Coríntios 13. Então eu vou pedir para vocês já deixarem abertos. Podem ir abrindo suas Bíblias, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente esse capítulo. A língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Isso mesmo. Então, aqui está falando, ó, prestem atenção na parte. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retira. Eu sei cantar uma música que foi meu pai que me ensinou. Essa música é uma das línguas africanas. Eu vou estar cantando aqui para vocês. Bisoto como nayo, bisoto como nayo, bisoto como nayo, nayo bisoto. E aí? Alguém sabe o que eu acabei de cantar? Estranho essa letra. Estranho. Quando eu aprendi, eu também achei diferente. Essa música, ela fala bem assim: Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo tem poder, tem poder. Amém? Amém. Então, existem tantas línguas no mundo, são cerca de 7.000 línguas. E os pentecostais, por exemplo, quando eles se batizam, eles acreditam que eles recebem apenas o Espírito Santo, o dom, quando eles recebem o dom de falar as línguas dos anjos. Mas o que adianta eu estar aqui falando, cantando uma música que ninguém entende o significado? Eu poderia estar falando a língua dos anjos, que ninguém estaria entendendo, se eu não tivesse amor. É isso que Paulo está falando aqui. A gente tem que ter amor. Eu vi aquelas pessoas, e na cidade de Corinto tinha pessoas que eram adúlteras, tinha afeminados, tinha idólatras, tinha ladrões. Então ele sabia a mensagem necessária que tinha que passar para aquele pessoal da cidade de Corinto. E lá ele escreve 1 Coríntios, o capítulo 13, que é uma carta que fala especialmente sobre o amor, que é um assunto muito importante. Tanto que se a gente tivesse um papado hoje em dia, quem seria Paulo, e não Pedro, como muitos falam, porque Pedro ele escreveu. Paulo, ele escreveu muitas cartas de orientações para as igrejas. Então agora a gente vai começar a estudar a fundo o capítulo 13. A profecia mais messiânica da Bíblia é a última semana das 70 semanas da profecia de Daniel. Jesus, no ano 27 da nova era, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa época, ele termina os seus 3 anos e meio de evangelho, que ele prega sobre o amor de Deus. Então, o Jesus, ele é levado até a cruz do Calvário. Ele é martirizado, ele é morto, em nome de Deus. E ele é conduzido até os céus. E lá, ele recebe as vestes do sumo sacerdote e ele passa a ser o nosso sumo sacerdote. E ele entra na parte do Santíssimo do santuário. E na
Estevão, ele é o primeiro a ser morto após a morte de Cristo Jesus, em nome de Deus. Então, Estevão ele é morto sendo apedrejado até a morte. Quem estava no meio da multidão, em toda aquela cena da morte de Estevão, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era um judeu fariseu, ele era muito tradicional. E ele foi instruído, orientado por um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um instrutor da lei judaica muito renomado. Então pensa, Saulo, ele era alguém que tinha um conhecimento muito aprimorado para ele ter tido esse professor. E daí, Saulo, por toda aquela cena de Estevão sendo apedrejado, ele sentiu algo em seu coração que ele nunca havia sentido antes. Mas mesmo assim, ele preferiu continuar com os seus princípios vindos do judaísmo. Aí, ele estava perseguindo os cristãos. E ele estava punindo os cristãos. Então, numa dessas, Jesus Cristo aparece para Saulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A partir daquele momento, Saulo ele deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar Paulo. E lá começa o seu chamado, ele aceita esse chamado. Então, Paulo ele faz algumas viagens, ele fez no total 4 viagens. E na terceira viagem, ele foi para a cidade de Corinto. Na cidade... Tudo? Alguém tem algum exemplo? Deus é amor. Amém. Então, eu procurei no Google qual que é o significado de amor. E aqui está falando bem assim, que umas pessoas queiram o bem de outro. Ao vê-la bem, sente amor. É um sentimento apaixonado por outra pessoa. Sinto amor por você. A pessoa amada, ela sente coragem. Ou seja, o amor, ele é tudo de bom. E a gente fica